pergunta está no ar. Qual é o idioma que o nosso Salvador falava? Qual é o idioma que o nosso Salvador falava e fala até os dias de hoje e por toda a eternidade? Você sabe? Vamos passar um pouquinho aqui pelo livro de Atos, capítulo 2, para a gente começar a examinar este tema tão precioso, tão maravilhoso, que inclusive já tivemos a oportunidade de publicar no vídeo anterior. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram línguas repartidas como que de fogo, e viram línguas, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, o Kadosh, o Santo, o Puro, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando Yahudim, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Judéia, que merece uma correção. Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto de Rodim como convertidos ao judaísmo e aos xorulitas. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Algum. Todos se maravilhavam. Estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Bom, o Espírito aqui se revelando de maneira multiforme. Até hoje, o nosso Salvador amado fala uma língua só. É uma meninice, um erro muito grosseiro dizer que ele falava só o hebraico. Outros falavam o aramaico. Nada disso. Por uma razão até óbvia. Se ele estivesse falando apenas o hebraico, somente aqueles que entendessem o hebraico saberiam o que ele estava dizendo. Da mesma forma o aramaico. Fora as outras etnias, né? As aldeias por onde ele entrava e saía, as mais variadas formações linguísticas da época, como até hoje. Se ele falasse ou fala apenas o hebraico, japonês ficaria sem entender coisíssima alguma, você não acha? Da mesma forma o chinês, o russo, e por aí afora. Ele fala uma única língua, guarde isso na sua cabecinha. Ele fala uma única língua celestial, espiritual, e todos entendem no seu próprio idioma. É distribuído pelo Espírito da Verdade, na sua multiforme sabedoria, fazer com que as pessoas dos mais variados povos, tribos, línguas e nações. Não é assim que Apocalipse, Cano de Galute, afirma que serão levados, tirados naquele dia, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações? Pensou se ele falasse apenas o hebraico? O hebraico é, sem dúvida alguma, uma origem nativa, né, dos chamados
Yahudim, o povo ivrite, né? O seu relacionamento era em hebraico. Mas você não pode afirmar com resistência de cultura, à cultura, melhor dizendo, você não pode afirmar com resistência à cultura espiritual que ele não tinha uma linguagem própria, exclusiva, celestial. Você vê também no dom de línguas, né? 1 Coríntios capítulo 13 e 14, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, línguas diferentes daquelas que nós conhecemos. E a majestade tem a sua linguagem própria, exclusiva. Só quando ele fala, eu aqui no Brasil entendo perfeitamente em português. O japonês, em japonês. O alemão entende em alemão, chinês. E assim sucessivamente. Portanto, é uma convocação a pensarmos mais pelo espírito e não na letra, porque a letra mata. O espírito é que vivifica, é o espírito que perscruta as profundezas do Altíssimo, nos leva a essas compreensões maiores, nos fazendo com que entendamos coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E ainda como observação, todos os dias das nossas vidas estaremos aprendendo. E por toda a eternidade, conforme eu falava com o irmão alguns minutos atrás, jamais nos cansaremos de ouvir a majestade, seus ensinos sagrados, falando ao nosso coração. É inclusive uma das provas da criação, né? Quando o homem fala, ele enche a cabeça, cansa, tem paciência de ouvir demais. Mas quando o Altíssimo fala pelo seu Espírito, a vontade é ficar ouvindo toda a vida, ficar ali debruçado na sua presença, colocar a cabeça no seu colo, aprender da majestade pelo Espírito da verdade e ouvir uma linguagem única e exclusiva, mas entender no meu próprio idioma.